Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, de 25 a 33. Maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, o marido deve amar sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes alimenta-o e dele cuida. Assim também Cristo em relação à igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Esse mistério é grande, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Entretanto, também cada um de vós ame sua mulher como a si mesmo, e a mulher, diz a palavra de Deus, respeite o marido. Queridos irmãos, hoje pela manhã finalizamos as mensagens do mês da família. E do texto lido, nós focamos especificamente no papel do homem, o que o homem deve fazer, amar sua esposa, como ele deve amá-la, como Cristo amou a igreja, como ao seu próprio corpo, porque ninguém odeia seu próprio corpo, antes o dele cuida e o alimenta. Portanto, amar a esposa como ao próprio corpo é equivalente a amar a si mesmo e amar a esposa, a mulher. Tudo isso vimos de manhã. E eu recomendo aos casados e aos candidatos a maridos e esposas que ouçam as 4 mensagens de Efésios 5, desde o verso 15 até o verso 33. Mas o apóstolo Paulo, ele é tão absorvido por Cristo, ele é tão tomado pelo Senhor, seu coração palpita e bate tanto por ele, que ele não consegue deixar de falar do Salvador e da redenção quando fala do papel do homem e da mulher. Ele disse: vós, mulheres, sejam submissas aos seus maridos, assim como a igreja, ela é submissa a Cristo. Ele é o cabeça da igreja, ele é o salvador do corpo, que é a igreja. Agora, ele diz: maridos, amem as suas esposas, como Cristo amou a igreja. O verbo agapau, ágape, esta palavra é tipicamente cristã, cunhada, formatada pela fé. É um amor que descreve que aquele que ama com esse amor, ama em prol, em benefício da pessoa amada, a ponto do sacrifício para abençoá-la. E foi assim que Cristo amou a igreja. Os que se arrependeram e creram, os que foram salvos pela graça por meio da fé. Cristo amou a igreja e em prol da igreja, em prol do seu povo, ele, queridos irmãos, se sacrificou. É um amor extraordinário. Lemos que Deus amou o mundo. E lemos aqui que Cristo amou a igreja. Cristo amou o mundo com amor redentor. Mas aqueles que rejeitam o seu amor permanecem na impenitência,
na incredulidade, rejeitando o evangelho da graça, o amor de Deus não se realiza plenamente através da redenção e da salvação. Jesus Cristo, ele diz no Evangelho de João que o Pai nos ama porque nós o amamos. O amor do Pai por nós é um amor devido, é um amor que é produto também do fato de que nós o amamos. E se nós o amamos, foi porque ele nos amou primeiro. Então Deus amou o mundo, Deus amou a igreja e amou de tal maneira que por ela se sacrificou em nosso benefício, por nossa causa, para nos abençoar. Ele se sacrificou. Por isso o texto sagrado, ele diz: maridos, amem suas esposas como Cristo amou a igreja. E nós sabemos que esse amor é redentor, mas sabemos também que esse amor é disciplinador. Na carta aos Hebreus está escrito que Deus, porque ama, disciplina. No livro do Apocalipse, para uma das igrejas para a qual escreveu, Jesus disse: eu repreendo e eu disciplino a todos quanto amo. É um amor redentor, é um amor que disciplina porque ama. Onde não há disciplina, isso é evidência de falta de amor, de desamor. Mas o Senhor amou a igreja. E porque ele amou a igreja, quando ainda éramos pecadores, ele deu a sua vida por nós. Por isso o texto sagrado diz que ele amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ao ler os evangelhos, nós lemos o próprio Jesus dizendo que o Filho do Homem, ele está falando de si mesmo, será entregue nas mãos dos homens. E é verdade, Judas entregou Jesus. O texto bíblico é claro e usa esse verbo. Judas entregou Jesus às autoridades judaicas. Por isso os seus soldados o prenderam. As autoridades judaicas o entregaram às autoridades romanas. E a autoridade romana, Pilatos, entregou Jesus aos seus soldados para ser crucificado. No entanto, nós lemos nas Escrituras Sagradas, em Efésios, capítulo 5, verso 2, nós somos exortados para andar em amor, como Cristo também nos amou e se entregou, diz o texto bíblico, por nós a Deus. Ele se entregou por nós a Deus, como oferta e sacrifício, como aroma suave. Paulo diz em Gálatas 2:20, um texto extremamente conhecido: portanto, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E essa vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Ele me amou e se entregou por mim. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Os homens o entregaram, ele se entregou, porque Deus não poupou ao seu próprio Filho, diz a palavra, antes por todos nós o entregou. Deus o Pai o entregou, ele se entregou. Por isso Judas pôde entregá-lo, por isso as autoridades judaicas o entregaram, por isso as autoridades romanas o entregaram para os soldados que o crucificaram, porque primeiramente o Pai o entregou, ele se entregou, e a razão da entrega, porque ele nos amou. A Bíblia, meus irmãos, não descreve o amor como uma emoção, como uma paixão. Por isso o apóstolo João disse: nisto está o amor. Nisto o quê? Cristo deu a sua vida. O amor está no fato concreto de que Cristo se entregou, deu a sua vida. Portanto, disse João,
amemos, não de palavras e de boca, mas em ações e em verdade, porque o amor autêntico, verdadeiro, se expressa concretamente, com atitudes irrefutáveis. Eu posso declarar amor a um filho, à esposa, mas as palavras podem ser desmentidas pelas minhas atitudes, pelo meu caráter e pelo meu comportamento. Qual esposa acreditará na mais bela e emocionante declaração de amor de um marido que não cuida, que não liga, que a despreza e que a maltrata? Ela dirá, talvez pensará, estas suas palavras não valem nada, vazias e ocas. São palavras que não passam de inúteis palavras. A Bíblia nos diz que Deus, Cristo nos amou. Ele amou a igreja, por isso ele se entregou a si mesmo por ela. Portanto, nós somos o povo de Deus. A igreja é a Assembleia de Deus. A igreja é o edifício. A igreja, meus irmãos, ela é a lavoura de Deus. A igreja agora é descrita como seu corpo, porque organicamente e vitalmente nós estamos ligados a Ele. Ele é a cabeça, a igreja é o corpo. E porque Ele amou a igreja e Ele se entregou por ela, o texto bíblico nos apresenta duas expressões, a fim de que e para. Ele nos amou e porque nos amou, Ele se entregou e Ele se entregou a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água pela palavra. Deus enviou o seu Filho. Ele se entregou para santificar a igreja. Nós aprendemos que a justificação é um ato que acontece por ocasião da nossa conversão. E a santificação é um processo contínuo e progressivo de transformação para nos tornar santos. Santificação. Mas a Bíblia também fala da santificação como um ato de Deus. É quando Deus nos santifica. Nós lemos, por exemplo, em 1 Coríntios, nós lemos 1, verso 2, Paulo diz que escreve a igreja de Deus em Corinto aos santificados em Cristo Jesus. Os cristãos, a igreja, ela foi santificada, ela foi separada, ela foi consagrada a Ele. E ele diz mais, no capítulo 6, ele diz, no verso de número 11, alguns de vós éreis assim como ladrões, avarentos, homens e mulheres que se submetem a práticas homossexuais, bêbados, caluniadores, que cometem fraudes, e etc, e etc. Éreis assim, mas fostes lavados, fostes santificados, fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, Cristo se entregou por nós para nos santificar, um ato através do qual Ele nos separa para si. Ele nos santifica e Ele nos consagra a Ele mesmo. Ele nos santificou, por isso somos santos. E porque somos santos, devemos nos tornar o que somos em Cristo. A santificação, nos tornar santos. Ele nos santificou, então Ele se entregou por nós para santificar a igreja, tendo-a purificado. Ele disse, fostes lavados, purificados, diz o texto sagrado. E nós lemos na carta de Paulo a Tito, o apóstolo dizendo exatamente assim, que Jesus Cristo se entregou a si mesmo por nós para nos remir de toda maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Então, para nos santificar
e para nos purificar, Jesus Cristo se entregou, porque Ele nos amou. Ao dizer que Ele nos purificou com o lavar da água pela palavra, Ele está se referindo ao batismo, que é o símbolo externo e concreto da obra interna e invisível, da purificação e da santificação. E ao acrescentar a expressão pela palavra, está absolutamente claro que o batismo não é sacramento, ele é incapaz de viabilizar a graça de Deus, não tem poder salvífico, por isso, para a doutrina batista, é uma ordenança que deve ser obedecida, porque Jesus mandou batizar seus discípulos, aqueles que, santificados e purificados, agora se submeterão ao rito simbólico externo e concreto da realidade interna e invisível, que é a santificação e a purificação. Ele acrescenta mais uma expressão que identifica o propósito de Cristo ter se entregado por nós, quando ele diz, para apresentá-la a si mesmo, quando ele voltar com poder e grande glória, como igreja gloriosa. Queridos irmãos, Cristo nos amou, Cristo se entregou para nos santificar e purificar. Naquele ato primeiro, quando ocorreu a nossa conversão, o Espírito de Deus está nos santificando, nos transformando, para que cada vez mais sejamos semelhantes a eles e cada vez menos pareçamos com nós mesmos. E esse processo, aquele que começou em vós a boa obra, a obra da salvação, ele irá consumá-la, concluí-la, levá-la a termo. E isso acontecerá quando ele voltar com poder e grande glória. Então, naquele momento, haverá a glorificação. É quando, então, ele extrairá de nós, como um dentista extrai um dente, ele extrairá de nós a natureza pecaminosa. Ele extrairá de nós a nossa inclinação pecaminosa. Então, definitivamente, seremos salvos, não só da condenação do pecado, da prática e do domínio escravizador do pecado, mas também da sua própria presença. Portanto, o propósito derradeiro, último do Senhor Jesus é apresentar a igreja a si mesmo como igreja gloriosa. Ele quer apresentar-nos a Ele, não mais pecadores, não mais, como diz o texto bíblico, com manchas, com rugas e coisas do tipo. A igreja, meus irmãos, será apresentado a Ele santa, justificada, remida e glorificada. Igreja gloriosa, igreja que não terá mais a presença, as marcas e as consequências do pecado em sua vida. Que coisa maravilhosa! Esse é o propósito de Deus. Ele amou a igreja. E se você se arrepender dos seus pecados e crer, você será salvo pela graça. E você se tornará filho de Deus. Você se tornará membro do corpo de Cristo. Porque o apóstolo Paulo, na analogia entre o amor do marido e de Cristo pela igreja, ele diz que o marido deve amar a sua esposa como ama o seu corpo. E ele ama o seu corpo porque ele ama a si mesmo. E porque ele se tornou uma só carne com a sua esposa. Amar a si mesmo, amar ao próprio corpo, equivale a amar a esposa. Por isso ele diz, porque somos membros do seu corpo, porque Cristo também alimenta e cuida do seu corpo. A igreja é o corpo. Quando você se arrepende e crê e se converte,
você é incorporado, você se torna membro do corpo de Cristo. É o poder da salvação. Imagine alguém que recebe um coração que não era seu e que bate no seu peito, um pulmão que era seu e que agora respira. Este órgão, ele foi incorporado, ele foi introduzido no corpo e agora ele faz parte do corpo, ele é corpo. Assim, quando Deus nos salva, Ele não nos deixa sozinhos, perambulando. Aqueles que dizem, eu quero Deus, eu quero Cristo, mas eu não quero a igreja, é porque não se converteu. Porque quando você se converte, você é incorporado, você se torna membro do corpo. Agora você é parte do corpo. Cristo é a cabeça. A igreja é o corpo e ele ama seu próprio corpo. Por isso o marido deve amar a sua esposa, porque Cristo ama o seu próprio corpo. Ele é o salvador do corpo. Ele cuida do seu corpo. Ele alimenta o seu corpo. Ele nutre como a videira nutre os ramos, para que eles floresçam e frutifiquem. Cristo, a cabeça, continua cuidando e alimentando do seu corpo, porque agora quem é salvo é membro do corpo de Cristo. Aqui está a verdade de que ninguém pode rejeitar a igreja. A rejeição da igreja significa que eu não compreendi quem é Jesus, que ele é o cabeça da igreja, e que ele está vital e organicamente unido à igreja. Os irmãos já viram um corpo sem cabeça? Fala-se muito de bula sem cabeça, né? Mas corpo sem cabeça, já viram uma cabeça sem corpo? Sim, de pessoas mortas. Mas vivo, a união é vital. Separou a cabeça do corpo, morte. A união é orgânica. Assim nós, como membros uns dos outros, Paulo fala isso no capítulo 4 de Efésios, somos membros uns dos outros e somos membros do seu corpo. E estamos vital e organicamente unidos a Jesus Cristo. A igreja, ele é o cabeça, é o líder da igreja. Ele é o salvador do corpo, porque ele se entregou pela igreja, para santificá-la e purificá-la pela palavra. Jesus disse, lá na parábola da videira, vós já estáis limpos pela palavra de Deus, pelo Evangelho. Deus limpa a nossa vida. Quando ouvimos a palavra de Deus, o Evangelho, nos arrependemos e cremos, somos purificados, santificados, nos tornamos membros do seu corpo e ele cuida de nós e ele nos alimenta e pelo seu Espírito ele continua nos santificando porque ele tem um alvo, ele tem um propósito, ele quer apresentar a igreja, nós, a igreja, o seu povo, a ele mesmo como igreja gloriosa. Ele não quer ver a sua noiva suja, manchada, maltrapilha. Ele não quer ver a sua noiva assim. Ele quer apresentar a si mesmo a sua noiva, sem ruga, nem mancha, nem pecado, mas uma noiva gloriosa, porque foi glorificada quando ele consumará a obra da salvação, que é remover de nós o pecado. A igreja agora é pecadora. A igreja é salva, mas a igreja, apesar de salva, embora salva, continua pecadora. Mas quando ele apresentar a igreja a si mesmo, como igreja gloriosa, ele apresentará a si mesmo uma igreja sem pecado, santa, pura, plenamente salva. Que Deus maravilhoso, quão bendito é o Filho de Deus. E o apóstolo diz, esse mistério é grande.
Ah, esse mistério é grande, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Mistério, de acordo com o apóstolo Paulo, é um segredo que foi contado. Se o segredo foi revelado, foi contado, não é mais segredo. Eu faço um mistério e eu não conto para ninguém. Sansão gostava de apresentar enigmas, mas porque ele era fraco, ele sempre abria a boca para as mulheres dele. E por isso sempre se dava mal. Porque ele contava o segredo, o mistério, o enigma era decifrado, porque ele contava. O apóstolo Paulo diz que em Cristo, Deus nos contou o segredo de que Deus da eternidade amou a igreja. E ele elegeu a igreja. Não fala por quê, mas diz para quê? Para que ela seja santa e irrepreensível, purificada, uma igreja sem mancha, sem mácula, sem ruga ou qualquer coisa semelhante, mas uma igreja santa e irrepreensível. A igreja será irrepreensível, porque não haverá falta alguma que lhe justifique a repreensão. Agora a igreja é repreensível, porque somos pecadores. Não fazemos o tempo todo a vontade de Deus. Somos uma igreja repreensível. Por isso ele diz, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Mas ele apresentará a si mesmo uma igreja santa, irrepreensível. Não há o que repreendê-la, porque ela deixou de ser definitivamente para todo sempre pecadora. Agora igreja gloriosa. E esse mistério é grande. Esse mistério esteve oculto. Durante séculos Deus não contou, nem para os profetas. Mas quando o Filho de Deus veio, ele revelou um segredo. O segredo de que agora haverá um novo povo de Deus, uma nova humanidade, constituída de gente de todos os povos. Os judeus se julgavam eles e somente eles os que constituiriam os eleitos, mas agora o corpo de Cristo tem membros de todas as raças, tribos, povos e nação, sem distinção de pessoas. Portanto, esse mistério é grande, mas eu me refiro ao mistério, diz o apóstolo, a Cristo e à igreja. O fato de que você está aqui hoje. Mas se você não é salvo e você se arrepende e crê, você é unido a Cristo, que na cruz do Calvário, há mais de 2000 anos atrás, morreu. Através do arrependimento e da fé, você é unido a Cristo na sua cruz, você morre para o pecado, porque ele morreu para o pecado, para pagar e quitar a nossa dívida, no que diz respeito a Deus, para satisfazer sua justiça, que não deixa o pecado impune, e no que diz respeito a nós, ter os nossos pecados quitados e perdoados, para que a ira de Deus de nós fosse desviada. E esse mistério é grande porque é obra sobrenatural. E quando você se arrepende e crê, e é perdoado, e é santificado e purificado, você se torna membro do corpo de Cristo. Por isso, toda pessoa convertida, ela pede o batismo. Toda pessoa que rejeita o batismo é porque não tem certeza da sua conversão, não tem certeza do seu encontro com Cristo. E todo aquele que se batizou sem ser convertido, ele vai desonrar o batismo, porque ele ainda não experimentou o poder do Evangelho na sua vida. É por essa razão que na classe de doutrinas eu digo o tempo todo, não se batize, a não ser que você tenha plena convicção de que você foi purificado, santificado, você se converteu ao Filho de Deus. Queridos irmãos, Cristo amou a igreja. Cristo se entregou pela igreja para purificá-la, santificá-la,
para torná-la membro do seu corpo, para glorificá-la, para apresentá-la a si mesmo, igreja santa e irrepreensível. Que plano tremendo! Que propósito extraordinário! Quanta bondade, quanta misericórdia e quanta graça! Você já se arrependeu e creu? Você já entregou sua vida ao Filho de Deus? Você quer, nesta noite, confessar Jesus, saber que Ele amou você antes da fundação do mundo e deu seu Filho para morrer por você, para tornar você membro do seu corpo? Você, nesta noite, se entrega àquele que te amou e por você se entregou? Deus sabe quem é o seu povo. O firme fundamento de Deus permanece. Deus sabe aqueles que lhe pertencem. Antes deles mesmos saberem, Ele sabe quem é o seu povo. Ele sabe quem lhe pertence. Ele sabe quem são os salvos. Ele se entregou por você. Você quer, nesta noite, se entregar a Ele? Ele se entregou por você. Você quer entregar-se a Ele? Então, nesta noite, arrependa-se dos seus pecados. Confesse o Filho de Deus como seu Senhor e Salvador. Convide-o a entrar no seu coração, a purificá-lo dos seus pecados, a santificá-lo, a separá-lo deste mundo caído, perdido, perverso, corrompido, para que você viva para Ele uma vida santificada, uma vida para segui-lo como discípulo, como seu Senhor e Salvador.